Olá, eu sou a professora Juliana Dias e eu venho falar um pouquinho hoje sobre etnografia crítica e os principais aspectos da diferença entre a etnografia convencional e a crítica, com foco nos estudos críticos do discurso que a gente vem fazendo aqui no âmbito do PPGL, do Programa de Pós-Graduação em Linguística, na área de Linguagem e Sociedade, principalmente nesse grupo nos grupos de pesquisas, né, nessa rede de pesquisa que trabalham com os estudos críticos de discurso, entre eles a análise de discurso crítica, de vertente inglesa, mas com as suas versões revisitada e reelaborada a partir de uma visão da América Latina e do Brasil. Mas então hoje o nosso foco vai ser sobre a questão da etnografia. Eu vou começar com esse texto do Jim Thomas, que é um texto de 93, em que esse autor fala para a gente, esse texto é um marco nas discussões sobre etnografia dentro da sociologia, dos estudos das ciências sociais, porque ele traz esse olhar metodológico de uma perspectiva crítica, né? E ele começa falando sobre a questão do resistir à domesticação, né? A domesticação é todo o silenciamento social, são todas as representações mentais que nos travam, que são carregadas de ideologia de dominação, são todas as passividades nas interações sociais, né? Então, quando a gente resistir como um ato, uma atitude ativa e crítica, é o primeiro passo para a gente pensar num trabalho de campo que não tem uma agenda fechada, mas que parte de uma percepção de problemas sociais, de questões sociais, e quando o pesquisador, né, ao vivenciar esse encontro com o campo, é que realmente as questões vão se clareando, as perguntas da pesquisa vão aparecendo em conformidade com a agenda, com os tópicos de interesse do grupo, é, que cercam essa pesquisa, né? Que vivenciam esse campo, né? Que é o próprio campo. Então, a gente traz aqui esse primeiro destaque, que a etnografia crítica é um tipo de reflexão que examina cultura, conhecimento e ação. Eu acho muito interessante esse foco trimembrado, né? Cultura, conhecimento e ação, porque se a gente pensar, quando a gente fala em etnografia convencional, a gente fala de cultura, né? Que etnografia convencional é a escrita da cultura, a representação escrita de uma cultura, com o foco, com o olhar das ciências sociais, né? E quando a gente pensa na etnografia crítica como assentada, né, essa base assentada num tripé do conhecimento, da cultura e da ação, a gente já começa a desdobrar outros significados para esse caminho metodológico, né? O que me guia dentro do meu campo de pesquisa. Isso expande os nossos horizontes, como Jim Thomas coloca, e também expande as nossas escolhas, né? Isso alarga a nossa capacidade experiencial para ver, ouvir e sentir. Os etnógrafos críticos, eles descrevem, analisam e abrem para o exame, para diálogo, para conversação, essas agendas que estão ocultas, né? E que elas não são agendas óbvias, né? Então, só ali no trabalho de campo é que essas questões, esses problemas sociais vão se delineando, né? E no nosso caso, com a atenção que a gente dá ao discurso, vão discursivamente aparecendo e a gente vai podendo observar como que esses mecanismos, essas interações sociais, discursivamente são constituídas e constituem as práticas, né? Nessa visão dialética. Então, a gente percebe que é ir além do que o óbvio, o que o centro do poder que está ali, que inibe, reprime e constrange, é ir nos silenciamentos, né? É ir onde tem a domesticação, né? E estudos críticos, né, requerem essa suposição de que o senso comum vai ser questionado. Mais adiante,
a gente vê que nesse primeiro capítulo, esse é o primeiro capítulo do livro Fazendo a Etnografia Crítica, do Jim Thomas. Ele faz uma diferenciação entre etnografia convencional e crítica, né? E aí ele diz o seguinte, que as duas vertentes etnográficas, elas comungam de alguns valores e princípios, que são esses que estão marcados aí. Confiança na interpretação qualitativa dos dados, regras fundamentais dos métodos etnográficos e análises, aderência ao paradigma interacionista e simbólico e preferência por desenvolver uma teoria fundamentada. No entanto, essas duas vertentes de abordagem de trabalho de campo, de pesquisa, também têm os seus pontos de diferença. E a gente fez esse quadrinho, né? Que a etnografia convencional, enquanto ela se refere à descrição cultural e à análise que exibe significados pela interpretação dos significados, a etnografia crítica, ela se refere ao processo reflexivo de escolha entre as alternativas conceituais, faz julgamentos carregados de valor de significados e método para desafiar a pesquisa política e outras formas de atividade humana. Aqui a gente realça o engajamento político da etnografia crítica e o processo reflexivo. O pesquisador, ele é parte dessa pesquisa. A subjetividade do pesquisador, ela está à mostra, ela está aparente, ela não se pretende escondida, não existe uma pretensão de imparcialidade. Na etnografia convencional tem uma tentativa de se descrever o que acontece, os fatos. E na etnografia crítica, a gente tem sempre uma pergunta: como poderia ser? O que poderia ser aqui? O que não está aqui e poderia ser, né? Os etnógrafos convencionais, eles geralmente falam para os seus sujeitos, né? Para outros pesquisadores. E os etnógrafos críticos, eles interagem, eles adicionam atividades de pesquisa para levantar a sua voz e a voz da audiência, a voz dos participantes, em favor também dos seus sujeitos, né? Aqui essa palavra empoderamento já é uma palavra que de 93 para cá passou por mudanças significativas do ponto de vista metodológico, né? A gente não fala mais em pesquisa fortalecedora porque a gente não parte de um pressuposto que eu, pesquisadora, estou no meu pedestal, no meu conhecimento, chego no campo e vou fortalecer os enfraquecidos que estão abaixo do meu pedestal. Então, é um conceito que já foi superado, que a gente trabalha com a ideia de conscientização e de pesquisa sobre, pesquisa para e pesquisa com. Eu diria que o nosso grande desafio é perceber nas pequenas nuances das nossas escolhas metodológicas se a gente realmente está fazendo pesquisa com. Porque é muito comum a gente dizer que faz etnografia crítica, colocar todos os pilares teóricos e epistemológicos da etnografia crítica no nosso capítulo metodológico, mas é muito difícil a gente levar isso para a prática do trabalho de campo, e a gente realmente ter uma agenda aberta, a gente realmente ter um despojamento com a nossa pesquisa, a gente ter essa entrega, uma atitude que ela é ativa na sua receptividade, né? Eu estou aberta para o que vai acontecer nesse encontro. E é esse encontro entre pessoas, seres humanos, em torno de questões e problemas sociais, que as questões de pesquisa, as perguntas da pesquisa vão aparecendo. Que os dados, né? O que são os dados? O que está ali posto? As práticas, as rotinas, as representações habituais, as crenças cristalizadas, elas vão aparecendo, e eu vou junto com aquele grupo, eu vou observando, eu vou participando. Então é pesquisa com, né? Então é muito interessante a gente entender se a gente está pronto para abrir mão do controle, porque para participar de uma etnografia crítica é abrir mão do controle, de fato, né? Entender humildemente a minha postura humilde e a minha postura empática, essa competência empática que é muito necessária de ser desenvolvida numa etnografia crítica. No próximo vídeo eu vou dar continuidade a essa questão da etnografia crítica. Mas agora eu vou ficar por aqui e eu espero que tenha sido bem útil para vocês.